As pessoas mais velhas vão te dizer que o medo maior do mundo é o desconhecido, o monstro que não se vê, a escuridão que não se mede. Mas eu vou te contar outra coisa. A coisa mais apavorante que já encontrei foi um homem que eu achava conhecer por completo. Um homem que todas as pessoas na minha vida descreviam com a mesma palavra, sem coração. Diziam como um aviso, diziam como um facto gravado na pedra que nem o tempo nem os sentimentos poderiam desgastar. E eu acreditava nelas. Acreditava nelas como se acredita na gravidade. Não por escolha, mas porque tudo à volta confirma todos os dias. O nome dele era Cayle Draven, rei alfa das terras do norte. Governante de 7 alcateias, cobrindo mais terra do que a maioria dos países, o tipo de homem que entrava numa sala e deixava o ar mais pesado. O tipo de homem cujo silêncio era mais alto do que a fúria da maioria das pessoas. Ouvi as histórias antes mesmo de ver a cara dele. O beta que o desafiou e perdeu em menos de 4 segundos. O alfa rival que cometeu o erro de ameaçar alguém sob a proteção de Cayle e nunca mais foi ouvido. O conselho de anciãos que uma vez tentou anular uma das suas decisões e viu-se coletivamente rebaixado antes do sol se pôr nesse mesmo dia. Sem coração, essa era a palavra, sempre, de todos. E, no entanto, há um tipo específico de noite que só acontece no final do outono, quando o frio chegou de vez. Mas o mundo ainda não se rendeu ao inverno. O ar cheira a fumo de lenha e a algo doce e moribundo. O céu adquire um tom de azul profundo que fica logo na linha do preto. Numa noite exatamente assim, numa sala que cheirava a desinfetante e pedra antiga, vi Cayle Draven encostar a testa à parede junto à minha cama e chorar tão baixinho que, se eu não estivesse a observá-lo, nunca saberia que estava a acontecer. Eu estava quase inconsciente. Quero ser honesta sobre isso. Flutuava entre algo que parecia menos sono e mais ser apagada lentamente. O meu corpo tinha recebido mais do que podia suportar. E os médicos não diziam as coisas que queremos que os médicos digam. Diziam as outras coisas, as coisas cuidadosas, as coisas envoltas em tanta gentileza profissional que se tornam mais assustadoras do que a verdade dita claramente. Mas através de tudo isso, através da névoa e do frio e do bip das máquinas que eu não sabia nomear, vi o primeiro no canto, braços cruzados, maxilar cerrado, cada centímetro dele, irradiando a calma controlada que eu tinha aprendido a reconhecer como a sua versão de quase a explodir. E depois, quando ele pensou que ninguém o via, quando a enfermeira tinha saído e a minha amiga Sarah dormia na cadeira junto à janela, ele aproximou-se da parede, pôs uma mão na pedra, baixou a cabeça, e os ombros dele fizeram o que os ombros fazem quando uma pessoa está a lutar contra algo que já ganhou. Essa foi a noite em que deixei de acreditar no que todos me tinham dito. Esta não é uma história sobre um homem perfeito. Preciso que entendam isto desde o início para não ficarem desapontados mais tarde. Kyle era difícil e irritante, e às vezes tão fechado que falar com ele parecia tentar ter uma conversa com uma montanha. Tomava decisões sem as explicar. Carregava coisas sozinho que devia ter partilhado. Tinha sido tão completamente treinado pela dor e pela responsabilidade e pela perda para manter as partes mais macias de si mesmo trancadas que, por vezes, até ele parecia esquecer que existiam. Mas existiam. Estavam lá o tempo todo. Debaixo da autoridade e do silêncio e da reputação que o precediam como uma frente de tempestade. Debaixo de tudo, havia algo que ninguém se tinha lembrado de procurar porque todos tinham decidido que a procura não valia o esforço. Eu não fui corajosa nem sábia o suficiente para decidir procurar de propósito. Quero ser honesta sobre isso também. O que aconteceu entre Kyle e eu não foi um plano. Não foi um grande gesto romântico nem uma decisão tomada com olhos claros e coração cheio. Foi um acidente que se tornou a coisa mais importante que me aconteceu. Começou com um erro, como a maioria das coisas significativas faz. Uma curva errada num lugar desconhecido. Um momento em que eu estava num lugar onde absolutamente não devia estar, à frente de alguém que tinha todas as razões e toda a capacidade de me fazer arrepender profundamente. Eu não tinha lobo, nem alcateia, nem status de qualquer tipo no mundo que ele governava. Eu era o que chamavam de desvinculada, uma anomalia adjacente a humanos,
para a qual o mundo dos metamorfos não tinha uma categoria limpa e, portanto, nenhum interesse particular em proteger. Cresci nas margens deste mundo, perto o suficiente para conhecer as suas regras e longe o suficiente para ter passado a maior parte da minha vida a fingir que essas regras não se aplicavam a mim. Aplicavam-se, claro, sempre se aplicaram. Eu só não tinha ainda encontrado a consequência que me faria entender isso completamente. Na noite em que tropecei no território de Caelel Draven, eu estava a fugir de algo que parecia muito mais imediatamente perigoso do que a reputação de um rei alfa. Descobri que estava errada sobre isso também. Mas quando entendi o quão errada eu estava, algo já tinha mudado entre nós. Algo pequeno e quieto e impossível de nomear, como a primeira fenda no gelo que não parece nada vista de cima, mas sinaliza tudo sobre o que está por vir. Ele não me matou naquela noite, nem sequer levantou a voz. Olhou para mim com aqueles olhos cinzentos que pareciam sempre medir a distância exata entre o que era e o que deveria ser, e disse 4 palavras das quais nunca recuperei totalmente. Você não vai embora. Não era uma pergunta, nem uma ameaça, embora pudesse ter sido ambos. Apenas uma afirmação de facto entregue naquela voz baixa e certa. Como se a decisão já tivesse sido tomada em algum lugar mais fundo do que o pensamento, como se uma parte dele tivesse reconhecido algo que o resto dele ainda não tinha alcançado. Eu disse a mim mesma que era uma situação de prisioneira. Disse muitas coisas a mim mesma nessas primeiras semanas. Eu era muito boa a dizer coisas a mim mesma. Esta é a história de como todas essas coisas se revelaram erradas. O meu nome é Lena Vassik, e sempre fui melhor a sair do que a ficar. Não tenho orgulho disto. É apenas algo que é verdade sobre mim. Como certas coisas são verdadeiras sobre uma pessoa antes de ela entender completamente o porquê. A minha mãe chamava isso inquietação. A minha melhor amiga Sarah chamava isso autopreservação, usar um disfarce. O terapeuta que vi 2 vezes antes de decidir que estava bem, chamou a isso um padrão de apego evitativo, algo que ignorei na altura como o tipo de coisa que os terapeutas dizem quando querem que volte para uma terceira consulta. Cresci em Millhaven, que fica diretamente na fronteira entre o distrito dominado por humanos e os territórios exteriores controlados pela Aliança das Alcateias do Norte. É o tipo de cidade que existe por causa de uma fronteira, não apesar dela. Tudo nela é moldado por essa proximidade. A forma como as pessoas falam com cuidado, a forma como ninguém faz demasiadas perguntas sobre a família a 2 ruas de distância, cujo filho mais novo corre mais rápido do que um rapaz da sua idade deveria. A forma como a mercearia vende tanto produtos normais como o tipo específico de ervas secas que só importam se tiveres um metabolismo de lobo a considerar. Sabia o que eram metamorfos antes de entender a divisão longa. Eram simplesmente parte da textura do mundo em que cresci. O que eu não cresci a saber foi o meu pai. Ele saiu quando eu tinha 3 anos, o que é cedo o suficiente para eu não ter memória real dele, apenas a forma da sua ausência, que é diferente e, de certa forma, maior do que o próprio homem poderia ter sido. A minha mãe fez tudo certo depois disso. Trabalhou em 2 empregos e garantiu que eu nunca sentisse a falta de dinheiro e ia a todos os eventos escolares que conseguia gerir e amou-me de todas as formas práticas e visíveis que importam. Mas ela estava cansada. Ela estava sempre cansada. E quando cresces a ver a pessoa que mais te ama no mundo esgotada pelo esforço de manter tudo unido, aprendes muito cedo que precisar de coisas das pessoas é um fardo que deves tentar minimizar. Então, minimizei, tornei-me boa nisso. Construí uma versão de mim mesma que era capaz e autossuficiente e útil para os outros, de maneiras que não exigiam que eu pedisse nada em troca. Saí de Millhaven aos 18 anos com uma bolsa de estudos para estudar ciência ambiental numa universidade a 3 horas a norte, e disse a mim mesma que estava animada, o que era parcialmente verdade. A outra parte era alívio. Alívio pela lousa limpa, pela oportunidade de ser alguém que não tinha história no lugar onde estava. Tinha 23 anos quando voltei. Não por escolha.
Sara ligou-me numa terça-feira de manhã com um tipo específico de calma na voz que significa o oposto de calma e disse-me que a minha mãe tinha tido um acidente. Nada catastrófico. Uma queda má, um pulso partido, uma concussão que precisava de monitorização. Mas ela estava sozinha e precisava de alguém e eu era a única disponível. Disse a mim mesma que ficaria 2 semanas. Fiquei 4 meses. Foi durante esses 4 meses que tudo aconteceu, que é como a vida tende a funcionar. Reparei que fazes um plano com uma saída limpa integrada e depois o mundo simplesmente se recusa a honrar os termos. O erro que cometi, a curva errada específica que pôs tudo em movimento, aconteceu numa quinta-feira à noite no início de outubro, quando voltava da cidade de abastecimento a 40 minutos a leste de Millhaven e peguei numa estrada que tinha percorrido umas 100 vezes antes. Exceto naquela noite, havia algo na estrada. Um animal grande e escuro e movendo-se com uma lentidão calculada e ferida que faz o teu peito fazer algo involuntário. Parei o carro, saí. Esse foi o erro. Toda a gente que viveu em qualquer lugar perto de território de alcateia sabe que não se para o carro para animais grandes depois de escurecer. Especialmente não se sai do carro. Saí do carro. Não era um animal. Ou melhor, não era apenas um animal. Quando me aproximei o suficiente para ver claramente, entendi o que estava a olhar. Um lobo enorme e de pelo preto, com um corte no flanco esquerdo que estava coberto de sangue escuro o suficiente para parecer quase preto nos faróis do carro. Estava a olhar para mim com uma inteligência que nenhum lobo comum possui. Os seus olhos eram do âmbar dourado específico que todas as crianças em Millhaven aprendem a reconhecer antes de aprenderem a ler. Metamorfo, eu devia ter voltado para o carro. Ajoelhei-me em vez disso, não entendo completamente por quê, nem agora. Havia algo na forma como me olhava. Não com agressividade, não com o cálculo predatório de que fui avisada desde a infância. Olhava para mim como algo olha para ti quando já esgotou as opções e tu és o único em pé no espaço disponível. Percebi com uma estranha sensação oca no peito, a mesma forma como eu olhava para as coisas às vezes quando estava cansada de segurar tudo sozinha. Tirei o kit de primeiros socorros do meu... Falei o tempo todo, enquanto trabalhava, baixo e constante, sobre nada em particular. O tempo, a estrada, uma história sobre o gato da Sara que não era particularmente interessante, mas preencheu o silêncio e deu às minhas mãos algo a seguir. O lobo não se afastou de mim. Permitiu o contato com uma quietude que parecia menos rendição e mais uma decisão. Levou 40 minutos. Quando terminei e usei tudo o que era útil do kit, sentei-me sobre os calcanhares e olhei para o lobo. E o lobo olhou para mim e nenhum de nós se moveu por um longo momento. Depois levantou-se lentamente, testando a perna, achando-a servível. Olhou para mim mais uma vez com aqueles olhos impossíveis. Depois entrou na linha das árvores e desapareceu. Regressei para casa com sangue nas mãos e a estranha sensação de que algo tinha acabado de ser posto em movimento que eu ainda não tinha vocabulário para nomear. Descobri 4 dias depois de quem era o lobo que tinha ajudado. Sara foi quem me contou, porque Sara é sempre quem me conta coisas que eu preferia descobrir gradualmente e nos meus próprios termos. Ela chegou à casa da minha mãe numa segunda-feira de manhã com 2 cafés e uma expressão que reconheci como a sua versão de se preparar, que envolvia um aperto específico à volta dos olhos e uma forma de segurar a chávena com as 2 mãos, mesmo que não fosse particularmente pesada. Sentou-se em frente a mim à mesa da cozinha e disse, sem preâmbulos, porque Sara nunca acreditou em preâmbulos, que o lobo que eu tinha ajudado na estrada 4 noites antes não era simplesmente um membro da alcateia a passar. A palavra na fronteira era específica e chegou a ela através da rede particular de conversas cuidadosamente casuais que sustentam o fluxo de informação em cidades como Millhaven. O lobo ao qual me ajoelhei na escuridão e falei sobre o gato da Sara era Keledraven, rei alfa das Terras do Norte. O homem cujo território incluía tecnicamente a estrada em que eu estava a conduzir, a cidade em que eu tinha crescido e aproximadamente 10.000 quilômetros quadrados de tudo o que rodeava ambos. Fiquei a olhar para ela por um longo tempo.
Depois disse, muito calmamente, que precisava que ela repetisse isso. Ela fê-lo com as mesmas palavras na mesma ordem. O café ficou frio enquanto eu processava. A coisa sobre ajudar acidentalmente um rei alfa é que não há uma categoria limpa para o que acontece a seguir. Nas regras comuns da sociedade das alcateias, uma pessoa desvinculada, sem afiliações, que entrou em território de alcateia sem permissão e fez contato físico com o alfa, mesmo com intenções benignas, estava numa posição legal ambígua na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, era considerada uma violação territorial a qual o alfa tinha todo o direito de responder como bem entendesse. Isto variava no espectro desde um aviso formal, entregue através dos representantes de fronteira da PA, a algo consideravelmente menos confortável. Tinha crescido a conhecer estas regras de forma abstrata, como se conhecem regras que não se aplicam a si, exceto que se aplicavam a mim. Sempre se aplicaram a mim. Eu só não tinha estado numa situação que as ativasse antes. Sara observou-me a processar tudo isso no meu rosto e depois disse com a gentileza que reserva para coisas que são genuinamente más, que provavelmente não importava porque ele não ia fazer nada a respeito. Tinha ouvido através da mesma rede cuidadosa que o Alfa tinha regressado à casa central e que os representantes de fronteira não tinham recebido instruções em relação ao incidente que, em protocolo de alcateia, significava que tinha sido oficialmente posto de lado. Eu deveria ter sentido alívio. Senti-me principalmente inquieta porque pôr algo de lado oficialmente não é o mesmo que não importar. Tinha trabalhado em contextos suficientes envolvendo pessoas com autoridade significativa para saber que as coisas às quais eles não respondem publicamente são, por vezes, as coisas às quais estão a prestar mais atenção privadamente. Estava certa sobre isso, embora tenha demorado mais 11 dias a descobrir. Ele veio à casa da minha mãe. Não sozinho. Reis alfa não vão a lado nenhum verdadeiramente sozinhos. Há sempre um perímetro, sempre uma presença à distância, mas ele veio à porta ele próprio, sem anúncio, numa quarta-feira à tarde, quando a minha mãe dormia e eu estava no pequeno jardim das traseiras a tentar consertar o trinco do portão que estava partido desde antes de eu sair para a universidade. Ouvi a batida, atravessei a casa, abri a porta da frente e lá estava ele. Era mais alto do que eu esperava, o que era irracional, dado que o tinha visto como lobo, e lobos dão uma noção razoável de escala. Mas há uma diferença entre saber algo intelectualmente e tê-lo na sua porta num casaco cinzento, com as mãos nos bolsos, a olhar para si como se fosse um problema que ele ainda não tinha decidido como classificar. O seu cabelo era escuro, um pouco comprido demais, puxado para trás do rosto de uma forma que sugeria que tinha sido deliberadamente arranjado mais cedo naquele dia e tinha sido despenteado pelas suas próprias mãos várias vezes desde então. Os seus olhos eram cinzentos, não o cinzento plano de um céu nublado, mas o cinzento complicado de águas profundas quando a luz incide num ângulo errado. Eram a avaliar e diretos e não revelavam nada. Disse sem introdução que me devia um favor. Eu disse que não. Ele olhou para mim por um momento como se eu tivesse dito algo numa língua que ele conhecia, mas não esperava ouvir naquele contexto. Depois disse que de onde ele vinha, as dívidas eram levadas a sério. Eu disse que de onde eu vinha, ajudar uma criatura ferida não era algo que se colocasse numa contabilidade. Algo mudou na sua expressão. Mal o movimento de um único músculo, mas eu sempre fui boa a ler rostos. E apanhei-o. Não era irritação. Era algo que parecia mais surpresa. A surpresa específica de alguém que foi falado diretamente por uma pessoa que tinha todos os incentivos sociais para não o fazer. Ficou por 23 minutos. Estivemos de pé à porta durante todo o tempo porque eu não o convidei para entrar e ele não pediu para ser convidado. Disse-me, e esta foi a coisa que mais me confundiu em todo o encontro, que se eu precisasse de alguma coisa enquanto estivesse em Millhaven, eu deveria enviar uma mensagem através do escritório de fronteira e seria tratado. Disse-o da forma como alguém declara uma política claramente e sem expectativa de resposta. Depois ele foi-se embora. Fechei a porta e fiquei no meu hall por vários minutos a não fazer nada.
Sarah ligou naquela noite a perguntar o que tinha acontecido, porque a presença no perímetro tinha sido notada por 3 pessoas separadas no bairro imediato e a rede tinha opiniões. Disse-lhe que o rei Alfa tinha vindo dizer que me devia um favor e ela ficou em silêncio tanto tempo que pensei que a chamada tinha caído. Depois disse, muito baixinho, que eu deveria ter cuidado. Não porque ele fosse perigoso, embora fosse, mas por causa de outra coisa. Algo que ela lutava para articular. E eventualmente descreveu como a forma como as pessoas olham quando estão a prestar o tipo de atenção que não podem dar-se ao luxo de prestar. Perguntei-lhe o que ela queria dizer. Ela disse que ainda não tinha certeza, mas que pensava que eu deveria saber. Deitei-me acordada naquela noite mais tempo do que o habitual. Lá fora da janela, o vento de outubro fazia algo complicado nas árvores, e o território de fronteira estava quieto na sua forma particular carregada. O silêncio de um lugar que nunca está completamente sem consciência. Pensei em olhos cinzentos e compras de maçãs e na forma como uma pessoa podia ficar na sua porta por menos de meia hora e deixar uma com a sensação persistente de que o ar na sua casa tinha sido reorganizado. Eu disse a mim mesma que era nada. Eu disse a mim mesma que era nada a minha vida inteira. Eu era muito boa nisso. Mas há um limite para quanto tempo um hábito se mantém quando as evidências contra ele continuam a chegar à sua porta sem convite. Ele voltou. Não imediatamente. Não de uma forma que anunciasse ou exigisse reconhecimento. 9 dias após a conversa à porta, eu estava no mercado de abastecimento de Millhaven numa manhã de sábado a comprar o tipo específico de camomila seca que o médico da minha mãe tinha recomendado para o seu sono. E tornei-me consciente dele da forma como se torna consciente da mudança de tempo, uma mudança na atmosfera, uma densidade no ar à minha esquerda que não estava lá 30 segundos antes. Ele estava a olhar para as bancas do mercado com a expressão de um homem que não tinha frequentado voluntariamente o mercado de sábado na sua vida adulta, e que agora descobria que não era nem tão mal nem tão útil como tinha antecipado. Estava com roupas casuais, ou o que passava por roupas casuais quando se tem a sua postura. Calças escuras, um casaco semelhante ao da porta, sem indicadores visíveis de posto. Mas em Millhaven, todos sabiam. Podia-se ver na forma como os vendedores ajustavam a sua postura quando ele passava, sem que parecesse que eles notavam que o estavam a fazer. A diferença inconsciente das pessoas em proximidade à autoridade que foram calibradas a reconhecer. Ele notou-me aproximadamente 3 segundos depois de eu notar. Os nossos olhares cruzaram-se através de uma banca de vegetais e eu tive a experiência muito específica de alguém que foi apanhado a fazer algo sem estar tecnicamente a fazer nada de errado. Eu estava parada, segurando um saco de papel com flores de camomila. Não tinha razão para me sentir apanhada. E, no entanto, ele aproximou-se. Aparentemente, era isso que ele fazia. Disse bom dia naquela voz baixa e calma, e eu disse bom dia de volta porque fui educada com modos mesmo quando os modos são inconvenientes. Ele olhou para a camomila. Perguntou se era para mim. Eu disse-lhe que era para minha mãe, que ela tinha problemas para dormir desde o acidente. Ele assentiu uma vez, o pequeno aceno considerado de alguém a arquivar informação em vez de responder a ela. Depois disse, sem transição por nenhum meio de conversação, que tinha estado a pensar no que eu disse sobre a contabilidade. Perguntei qual parte? Ele disse a parte sobre não colocar a bondade numa contabilidade. Disse que não era assim que lhe tinham ensinado a pensar sobre obrigação. Que no mundo dele tudo era contabilizado porque a contabilidade era o único sistema justo. O único modo de garantir que nada ficava por reconhecer e nada era dado como garantido. Mas que ele tinha considerado a possibilidade de haver uma categoria de coisas que talvez resistisse à contabilidade, que existisse por natureza para além da contabilidade. Olhei para ele por um momento. Este era, eu estava a perceber, um homem que pensava nas coisas entre conversas e depois regressava para as continuar como se não tivesse passado o tempo, como se a conversa tivesse simplesmente sido pausada em vez de terminada.
Eu disse que achava que ele estava certo, que havia tal categoria, que a maioria das coisas que mais importavam viviam lá. Ele olhou para mim com aqueles olhos de água profunda por um longo momento. Depois disse que supunha que isso significava que ele teria de encontrar outra maneira de não me dever nada. Eu disse que ele não me devia nada. Já tínhamos estabelecido isso. Ele disse com algo na sua voz que não era exatamente um sorriso, mas ocupava o mesmo bairro que ele sabia que tínhamos estabelecido isso. Ele estava a escolher discordar. Depois disso, ele comprou um saco de maçãs na banca mais próxima, das quais suspeitei que ele não tinha absolutamente nenhuma necessidade pessoal, e foi-se embora. Fiquei junto à banca de camomila por mais alguns minutos depois de ele ter ido embora, segurando o meu saco de papel, tentando identificar o que estava a acontecer no meu peito. Não era exatamente a coisa que eu tinha medo que fosse. Era algo mais estranho e mais quieto do que isso. Era a sensação de ser vista por alguém que não devia estar a olhar. Sarah tinha uma palavra para Caleb Draven que ela usava com precisão sempre que o nome dele surgia em conversa. A palavra era complicada. Ela não a usava como insulto. Usava como se descreve terreno que recompensa a navegação cuidadosa. Ele era rei alfa desde os 26 anos, o que era extraordinariamente jovem. E as circunstâncias em torno disso eram o tipo de história que as pessoas nas cidades de fronteira contavam em voz baixa e com um cuidado particular reservado para coisas que são simultaneamente verdadeiras e dolorosas. Os seus pais tinham sido mortos por uma facção rival quando ele tinha 24 anos. Ele passou 2 anos a gerir as consequências e os desafios internos de poder e o luto, tudo ao mesmo tempo, tudo publicamente, tudo sob o escrutínio de 7 alcateias que estavam a ver se ele se ia partir. Ele não se partiu, ele calcificou, que foi o que salvou a aliança e o que lhe custou. Sarah pensava algo essencial sobre a suavidade. Sem coração, diziam as pessoas. Mas Sarah, que era mais precisa do que a maioria, disse que achava que a palavra mais precisa era blindado, o que era diferente. Blindagem implicava algo que valia a pena proteger por baixo. Eu não queria estar interessada no que estava por baixo. Quero ser clara sobre isso. Eu estava explicitamente a tentar não estar interessada. Eu estava a voltar para minha vida real em 8 semanas. Eu tinha planos. Eu tinha uma posição de investigação à espera. Eu tinha construído uma vida a uma distância cuidadosa de tudo o que pudesse complicá-la. E eu não tinha intenção de desmontar essa estrutura por um homem cuja ideia de não dever nada a alguém envolvia aparecer sem convite nos lugares onde ela por acaso estava. Então, ele enviou a camomila, não apenas camomila, um pacote que chegou à porta da minha mãe na terça-feira seguinte sem nota, contendo 3 tipos de ervas para dormir, uma tintura de um herbalista da Alcateia que a carta que o acompanhava do escritório de fronteira descrevia como consideravelmente mais eficaz do que as variedades secas standard, e um pequeno frasco de algo âmbar e dourado como mel, com um rótulo escrito à mão, numa caligrafia que era severa e de alguma forma ainda cuidadosa para noites tranquilas. Nenhuma contabilidade implícita. A minha mãe, que não sabia nada do mercado e da porta, e do rei alfa de olhos cinzentos que continuava a aparecer na minha vizinhança, segurou o frasco à luz e disse que era muito atencioso de quem quer que o tivesse enviado. Eu não lhe disse quem o tinha enviado. Sentei-me com a sensação que me deu em vez disso e tentei nomeá-la com precisão. Era a sensação de alguém a fazer uma coisa gentil e a ir mais longe para garantir que não parecesse uma exigência. Como se ele entendesse de alguma forma que o que eu acharia mais ameaçador não era autoridade, mas obrigação. Como se ele estivesse a trabalhar cuidadosamente em torno da forma exata das minhas defesas sem nunca ter sido dito o que eram. Isso assustou-me consideravelmente mais do que a sua reputação. Há um perigo específico em habituar-se a alguém. Acontece incrementalmente, que é o método mais insidioso de qualquer coisa. Você não o nota enquanto ele está a ocorrer porque cada momento individual parece pequeno. Um segundo encontro no mercado. Este mais breve. Um aceno e algumas palavras trocadas sobre o frio que chegava mais rápido este ano do que no passado.
Uma terça-feira à tarde, quando eu estava a caminhar pela rota longa de volta da farmácia, e ele caía no meu passo por 2 quarteirões sem explicação, falando naquela sua maneira sem pressa sobre algo que tinha lido, e depois virava à esquerda na esquina sem despedida, como se fôssemos apenas duas pessoas cujas rotas se tinham brevemente sobreposto. Uma quinta-feira à noite, quando ouvi algo a mover-se no grande carvalho, na parte de trás do jardim da minha mãe, e olhei para ver a forma inconfundível de um lobo negro a acomodar o seu peso contra as raízes, como se tivesse decidido descansar ali, o que fez por uma hora e depois desapareceu. Nenhuma destas coisas foi grande. Coletivamente, elas estavam a fazer algo à minha arquitetura interior que eu estava ativamente a tentar não examinar demasiado de perto. A minha mãe estava a melhorar. Isso era bom. Era também o que estava silenciosamente a desmontar a minha razão para ficar, o que notei a mim mesma estar mais ambivalente do que deveria. Liguei para a minha supervisora de investigação e adiantei a data de regresso por 2 semanas, citando a recuperação da minha mãe, o que era verdade, e disse a mim mesma que não tinha nada a ver com outubro a tornar-se novembro e a qualidade particular da luz no território de fronteira ao crepúsculo, ou a forma como um homem que mal conhecia tinha conseguido tornar-se uma presença nos meus dias sem nunca pedir permissão ou anunciar intenção. Sara notou. Sara nota sempre tudo. Ela não disse nada por 2 semanas, o que era incomum para ela. E então, uma noite, enquanto estávamos sentadas na sua pequena sala a beber vinho, ela disse sem me olhar que ia dizer algo e que eu podia ignorar se quisesse. Eu disse que estava a ouvir. Ela disse que, na sua observação, Cale Draven não tinha feito um hábito do tipo de atenção que parecia estar a prestar-me, que ela tinha vivido na fronteira toda a sua vida e tinha visto como ele se movia pelo mundo com eficiência, com propósito, sem desvios. Os desvios que ele tinha estado a fazer na direção da casa da minha mãe e do mercado de abastecimento e da rota da farmácia eram, na sua opinião considerada, não incidentais. Eu disse que não sabia o que fazer com isso. Ela disse que também não sabia, mas que pensava que eu merecia que isso fosse nomeado em voz alta, em vez de ficar a acumular-se nos cantos do meu pensamento, onde eu estava claramente a tentar contê-lo. Não falamos mais sobre isso naquela noite, mas mudou algo na forma como me movi nos dias seguintes. Tornei-me mais consciente de onde estava e de quem poderia estar por perto, da textura particular do ar em certos momentos, de mim mesma de uma forma que era desconfortável e também silenciosamente outra coisa. Algo que se sentia perigosamente perto de antecipação. A noite que mudou tudo foi uma sexta-feira. A minha mãe tinha ido para a cama cedo e Sara tinha ido para casa e eu estava sozinha em casa de uma forma que deveria ter parecido comum e em vez disso pareceu amplificada. Eu estava a ler à mesa da cozinha quando ouvi algo lá fora que não era o vento e não era um animal. E era sim o som específico de uma situação a desenvolver-se rapidamente numa direção para a qual eu não estava preparada. Fui para a janela, para a estrada em frente à casa. 3 homens que eu não reconhecia estavam a conversar com um tipo de linguagem corporal que não era uma conversa de todo. Um deles estava a ser empurrado. Ele bateu na parede baixa do jardim com força e não se levantou imediatamente. Os outros 2 eram do tipo grande que sugere propósito em vez de coincidência. Eu deveria ter chamado alguém, eu já estava à porta da frente. Esta é a coisa sobre crescer da maneira que eu cresci. Desenvolve reflexos sobre injustiça que contornam o passo do pensamento racional. A minha mãe chamava isso imprudência. Sara chamava isso nobre e mal aconselhado. Eu chamava-lhe simplesmente o que eu fazia. Saí e disse muito alto que a rua era bem iluminada e que esta era uma área residencial e que eu já tinha chamado a patrulha de fronteira, o que era uma mentira contada com compromisso total. Os 2 homens grandes olharam para mim. Então aconteceu algo que eu não entendi imediatamente. Olharam para algo atrás de mim e as suas expressões mudaram de uma forma que foi imediata e completa, como uma lâmpada a ser apagada. A agressividade simplesmente drenou deles. Saíram rapidamente sem discussão. O homem contra a parede, um jovem da alcateia pelo seu cheiro.
Um membro periférico, pelo seu aspecto das roupas, levantou-se e desapareceu na outra direção. Virei-me. Kaylee estava a 3 metros atrás de mim no passeio. Ele aparentemente tinha chegado em algum momento durante a minha intervenção e tinha feito a coisa que aparentemente fazia sem esforço, que era estar presente num espaço de uma forma que reorganizava tudo à volta dele, sem exigir uma única ação visível. Olhou para mim por um longo momento. Não conseguia ler completamente a sua expressão à luz da rua. Depois disse baixinho e com uma precisão que parecia deliberada que eu tinha acabado de sair de casa sem armas e sozinha em direção a 2 homens cujas afiliações eu não conhecia. Eu disse que tinha avaliado a situação e tomado uma decisão. Ele disse que a situação que eu tinha avaliado incluía 2 membros de uma facção rival que não deveriam ser confrontados sem apoio da alcateia. Eu disse que não sabia disso. Ele disse que eu não sabia disso. Olhámo-nos. Havia algo no ar entre nós que não era o frio e não era a luz da rua, e não era nada para o qual eu tivesse um nome limpo. Então ele disse muito baixinho: entre. Há coisas que você deveria saber sobre o que está a acontecer nesta fronteira. E eu, que tinha passado toda a minha vida adulta a ter cuidado com quem deixava passar a minha porta da frente, abri caminho e deixei-o entrar. Sentou-se à mesa da cozinha da minha mãe, como um homem acostumado a fazer com que qualquer espaço parecesse pertencer a ele, sem fazer qualquer reivindicação visível, não expansivo, não dominante na maneira física que eu poderia ter esperado, simplesmente acomodado, como se a quietude fosse algo que ele carregava consigo e se sentava em qualquer sala em que entrasse. Fiz chá porque era algo para fazer com as... Ele não o pediu, mas aceitou-o, o coloquei à sua frente, envolvendo as 2 mãos na caneca num gesto tão comum que me apanhou de surpresa. Há algo num ser extremamente poderoso a fazer algo completamente não notável que é mais desarmante do que qualquer coisa deliberada poderia ser. Ele contou-me o que estava a acontecer na fronteira de forma direta, sem a gestão de informação que eu esperava, sem a ocultação estratégica que as pessoas poderosas tendem a empregar como regra. Havia uma disputa de facção dentro de uma das alcateias periféricas há vários meses. Estava a ser tratada, mas os efeitos periféricos dela tinham estado a infiltrar-se no território de fronteira. E isso significava que um certo amortecimento entre os distritos adjacentes a humanos e o conflito ativo da alcateia era mais fino do que deveria ser. Os homens lá fora esta noite eram batedores afiliados à facção desafiadora. Eles não estavam lá por mim ou pelo homem contra a parede especificamente, mas isso não era um conforto significativo quando a distinção entre dano direcionado e incidental era puramente acadêmica, no seu resultado. Ele disse que me estava a contar isto porque eu estava atualmente a viver na zona afetada e porque o meu hábito de tomar decisões independentes sobre situações para as quais eu não tinha o contexto completo ia criar um problema eventualmente. Eu disse que agradecia a informação. Ele disse que não tinha certeza se eu agradecia pela expressão no meu rosto. Eu disse que a expressão no meu rosto era como o meu rosto parecia e que ele não deveria interpretá-la em excesso. Algo aconteceu à sua expressão que eu estava a começar a reconhecer como a sua versão de quase a sorrir. Era muito subtil, uma ligeira mudança à volta dos olhos, uma mudança fracional na linha da sua boca, mas estava lá. E eu estava a tornar-me calibrada a isso de uma forma que eu achava útil e problemática. Sentámo-nos à mesa da cozinha por 1 hora e 20 minutos. No interesse da honestidade completa, devo dizer que a situação da fronteira representou talvez os primeiros 30 minutos desses. Os restantes 50 foram algo mais difícil de categorizar. Perguntou sobre a minha investigação, não como conversa fiada, mas como alguém que estava genuinamente a seguir o fio de algo que tinha começado a achar interessante. Contei-lhe sobre o projeto, um estudo de longo prazo sobre a saúde das bacias hidrográficas em territórios onde a atividade da alcateia se intercepta com zonas ecológicas protegidas. E ele fez perguntas que eram específicas e informadas, e que exigiram que eu realmente pensasse antes de responder, o que eu não tinha antecipado.
Perguntei-lhe, algures na segunda metade dessa hora, como ele tinha aprendido sobre ecologia de bacias hidrográficas. Ele disse que governar 10.000 quilômetros quadrados significava ter conhecimento prático da maioria dos sistemas que a mantinham funcional, que a Terra não estava separada da alcateia que a detinha, que tudo estava ligado a tudo o resto. E um rei que não entendesse do que era responsável era um passivo para a coisa que ele devia estar a proteger. Pensei nisso por um tempo. Então perguntei, antes que pudesse decidir corretamente se era uma pergunta sábia, quem o tinha ensinado isso? A forma como ele falou sobre isso não soou como algo que chegou através de documentos de política. Soou como algo aprendido de uma pessoa. Ele ficou em silêncio por um momento longo o suficiente para que eu considerasse retirar a pergunta. Então disse que era sua mãe, que ela tinha sido a que insistiu que a Terra importava tanto quanto as pessoas nela, que não se podia ter pessoas saudáveis em terra esgotada e que não se podia ter uma alcateia forte num território que não se cuidava ativamente. Perguntei se ela ainda estava por perto. Ele disse que não, simplesmente e sem inflexão. A forma como alguém diz uma coisa para a qual tem tido muita prática, a dizer de uma forma que fecha o tópico antes que ele se possa tornar uma intrusão. Eu disse que sentia muito, simplesmente e sem elaboração, porque eu tinha estado do lado receptor de condolências elaboradas e sabia que eram maioritariamente para a pessoa que as entregava. Ele olhou para mim através da mesa da cozinha com uma expressão que eu não conseguia decifrar completamente e disse, obrigado, numa voz que era ligeiramente diferente da sua voz habitual, não mais suave, exatamente mais destemida. Como se a palavra estivesse a vir de algum lugar que não enviava coisas para fora normalmente. Ele foi-se embora logo depois da meia-noite. À porta, ele parou e disse que pelo resto do meu tempo em Millhaven, eu deveria dizer a alguém a minha rota sempre que saísse depois de escurecer. Ele disse-o como uma sugestão. Tinha o peso de algo mais do que uma sugestão, mas foi enquadrado como uma sugestão e eu entendi que o enquadramento era intencional. Eu disse que o faria. Ele assentiu. Depois ele foi-se embora, e a cozinha pareceu diferente da forma como as divisões o fazem quando brevemente albergaram algo fora dos seus conteúdos habituais. Fiquei na pia, a enxaguar as canecas, e reconheci com grande clareza que estava em apuros. Não o tipo de apuros dramáticos sobre os quais fui avisada. Apuros mais silenciosos, o tipo que se acumula na gravidade específica da presença de uma pessoa e a inteligência particular das suas perguntas e a forma como falam da sua mãe no passado, com as mãos à volta de uma caneca e os olhos algures entre esta sala e uma distância. Você não consegue localizar em nenhum mapa. Eu ia sair em 6 semanas. Lavei as 2 canecas e sequei-as e pus-as no armário onde pertenciam e fui para a cama e deitei-me acordada no escuro a ouvir o vento de outono e a dizer a mim mesma novamente que estava bem. O problema de estar em apuros é que não espera por um momento conveniente para se anunciar. Foram 10 dias depois da noite da mesa da cozinha, um domingo, e eu estava fora mais cedo do que o habitual, porque a minha mãe me tinha pedido para recolher algo da herbalista na zona este da cidade. A manhã estava fria e clara com o brilho particular do ar de novembro, que faz tudo parecer recém-enxaguado. Eu estava a prestar atenção ao frio e ao brilho e à lista no meu bolso, e não ao veículo que virou demasiado rápido a curva da estrada estreita por onde eu caminhava. Disseram-me depois que aconteceu rapidamente. Isto é preciso. Lembro-me do som que foi muito mais próximo do que deveria ter sido, e depois lembro-me da qualidade particular de um momento muito mau. E depois lembro-me do chão. Depois não me lembro de nada por um tempo. O hospital na cidade grande mais próxima ficava a 40 minutos de Millhaven. Sei isto porque Sarah me contou mais tarde com a precisão específica de alguém que tinha experienciado aqueles 40 minutos, de uma forma que ela não queria descrever em detalhe. Ela tinha sido chamada porque era o contacto de emergência que a minha mãe não sabia que eu tinha atualizado. O raciocínio na altura tinha sido prático. A minha mãe ainda estava a recuperar, ainda frágil
Ainda a pessoa para a qual eu estava em Millhaven para apoiar, e Sarah era capaz e calma da forma como as pessoas que já sobreviveram a várias coisas difíceis nas suas vidas tendem a ser. Ligou a minha mãe de qualquer forma. Algumas decisões não nos pertencem para tomar por outras pessoas. A minha mãe chegou ao hospital 2 horas depois de mim. E Sarah disse que ela foi notável, que era a palavra certa para ela. Sentou-se na cadeira ao lado da minha cama e segurou a minha mão e não chorou onde qualquer um a pudesse ver, o que é a coisa mais a minha mãe que já ocorreu. O que Sarah não me contou até consideravelmente mais tarde foi quem mais tinha estado lá. Contou-me em incrementos. A forma como se conta algo a alguém quando não se tem a certeza de como será recebido e se quer ser capaz de monitorizar a recepção à medida que avança. O primeiro incremento foi que tinha havido outros presentes no hospital, membros da alcateia, 2 deles, que tinham aparecido na sala de espera há 40 minutos da minha chegada. Não tinham falado com ninguém e não tinham pedido nada. Apenas ocuparam 2 cadeiras no canto e permaneceram lá com a calma paciente de pessoas a executar uma diretiva silenciosa. O segundo incremento foi que a diretiva tinha vindo de cima deles. Ela não precisava de especificar de onde. O terceiro incremento foi aquele que me desarmou. Ela disse que a uma certa altura no meio da noite, quando a minha condição tinha sido reclassificada de estável para algo que os médicos descreviam com linguagem cuidadosa, e o seu próprio medo se tinha tornado algo que ela estava a gerir hora a hora. Ela tinha saído para o corredor para buscar água e tinha encontrado Kyle no corredor fora do meu quarto. Ele não tinha estado lá por nenhuma razão oficial. Ele não tinha enviado uma mensagem através do escritório de fronteira, nem organizado nada através dos canais apropriados. Ele estava simplesmente lá, de pé num corredor de hospital às 3h da manhã em roupas casuais, com uma expressão no rosto que ela disse que não tinha esperado e não conseguia descrever completamente. Ela disse que era o rosto de alguém para quem a gestão cuidadosa da compostura tinha esgotado os recursos. Disse-lhe que eu ainda estava lá dentro a lutar porque isso era verdade e porque ela pensava que ele deveria ouvir. Ele assentiu. Agradeceu-lhe com a cortesia precisa de alguém para quem a cortesia é segunda natureza, mesmo quando tudo o resto correu mal. E então ela foi buscar a água e quando voltou ele desapareceu. Ela não viu o que aconteceu na hora seguinte. Ela montou a história a partir do que a enfermeira noturna mencionou na manhã seguinte e do que ela tinha observado mais cedo na noite anterior, quando tinha espreitado pela janela da minha porta e visto algo que não tinha mencionado até agora. Ela disse que quando tinha espreitado pela janela, tinha visto Kyle de pé junto à minha cama, não sentado, de pé com os braços ao lado do corpo, na maneira de alguém que não sabe o que fazer com as mãos numa situação em que as mãos não podem ajudar. E então ele aproximou-se da parede, a parede de pedra junto à janela, e pôs a mão plana nela e baixou a cabeça, e ela viu os seus ombros fazerem aquela coisa para a qual ela não tinha palavra, exceto humana. Completamente e inteiramente humana. Ela contou-me isto 3 dias depois de eu ter estado estável o suficiente para conversas longas, sentada na cadeira que a minha mãe tinha ocupado a maior parte das 72 horas anteriores, segurando o seu café nas 2 mãos. Eu não disse nada por um longo tempo. Então disse o nome dele, apenas o nome dele, baixinho porque era a única coisa que parecia caber no espaço que a história tinha aberto. Sarah disse que achava que eu deveria saber. Disse que sentia muito se isso complicasse as coisas. Ela também disse com o pragmatismo gentil que eu mais amava nela, que na sua experiência, as coisas que valiam a pena ter eram sempre aquelas que complicavam as coisas. Deitei-me naquela cama de hospital por mais 4 dias. A minha mãe vinha todos os dias. Sarah vinha todos os dias. Várias pessoas práticas vinham confirmar várias coisas práticas sobre a minha recuperação e o meu cronograma e o incidente que tinha sido classificado como negligência do condutor e estava a ser tratado pelos canais apropriados. Kyle não veio. Eu não sabia o que fazer com o peso disso, ao lado do peso do que Sarah me tinha dito, com a imagem de um homem que todos me tinham dito ser sem coração.
De pé num corredor de hospital às 3h da manhã, sem razão que pudesse ser arquivada em negócios oficiais. De pé numa parede, como as pessoas ficam em paredes quando esgotam outras opções. Pensei nisso durante as longas e silenciosas horas de hospital. Pensei em contabilidades e no que vivia fora delas. Pensei em olhos cinzentos e compras de maçãs e 1h e 20 minutos à mesa da cozinha. Pensei na contenção específica de alguém que dá cuidadosamente e não pede reconhecimento, e vai embora antes de poder ser visto a fazer qualquer uma das duas coisas. Pensei que estava a começar a entender algo. Eu ainda não tinha certeza se entendê-lo me ia ajudar em nada. Ele veio ao hospital no 5º dia, ao fim da tarde, quando o internamento estava silencioso e a minha mãe tinha ido buscar comida e Sara estava a trabalhar e eu estava sozinha pela primeira vez em dias, com nada além da janela e da pálida luz de novembro a entrar por ela e os meus próprios pensamentos como companhia. Ouvi-o antes de o ver. Ou, melhor, senti a mudança no ar que a sua presença criava, a qual eu estava agora aparentemente sensível o suficiente para detetar antes que ele chegasse fisicamente à minha linha de visão. Apareceu na porta e parou lá, uma mão no batente, e olhámo-nos através da sala. Ele parecia, direi isto claramente, terrível. Não da maneira de alguém que tinha sido fisicamente prejudicado, mas da maneira de alguém que não dormia bem há vários dias e estava a funcionar com algo que não era bem, e não era exatamente adrenalina, mas sentava-se desconfortavelmente entre eles. Havia sombras sob os seus olhos que não estavam lá antes. O seu casaco era o mesmo da porta, semanas atrás, o que me disse que era aquele que ele pegava quando não pensava no que pegar. O seu maxilar estava cerrado da maneira como sempre estava quando ele estava a gerir algo interno. Disse da porta que estava contente que eu fosse ficar bem. Eu disse da cama que também estava contente com isso. Ele não se moveu mais para dentro da sala imediatamente. Olhou para mim de uma forma que era diferente de todas as outras vezes que me tinha olhado, e eu já tinha catalogado expressões suficientes dele para ter uma taxonomia razoável delas. Esta não se encaixava em nenhuma categoria existente. Era demasiado aberta, demasiado direta. Era o olhar de alguém que tinha passado vários dias em proximidade a um medo que não conseguia gerir até a submissão e tinha saído do outro lado com menos capacidade de distância do que tinha entrado. Ele disse, ainda da porta, que me devia uma explicação. Eu disse que não sabia o que ele queria dizer. Ele disse que achava que provavelmente sabia. Entrou na sala, depois sentou-se na cadeira que tinha sido ocupada pela minha mãe e por Sara em rotação durante 5 dias, o que foi uma coisa estranha de notar, mas eu notei-a. Sentou-se com os cotovelos nos joelhos e as mãos frouxamente entrelaçadas e os olhos no chão por um momento antes de levantar o olhar para mim. Disse que não era bom nisto. Eu precisava de saber isso de antemão. Perguntei o que era isto. Disse que falar sobre coisas que importavam para ele, que lhe tinham ensinado cedo e por necessidade a gerir o que era visível, que era um hábito tão completamente construído na sua estrutura que desmontar mesmo uma pequena parte dele não era algo que ele pudesse fazer graciosamente. Eu disse, eu não precisava de ser graciosa. Ele olhou para mim com aquela expressão mudada. Depois disse que na noite em que eu tinha estado no hospital, quando os médicos estavam a ser cuidadosos com a sua linguagem. Ele tinha estado nesta sala e compreendido algo que ele tinha estado a não compreender com sucesso durante várias semanas. Que a distância cuidadosa que ele tinha mantido as abordagens medidas. As coisas não ditas porque dizê-las claramente constituiriam um tipo de reivindicação que ele não sentia ter o direito de fazer. Tudo isso tinha se tornado irrelevante de uma forma que não era uma escolha. Que ele não sabia o que fazer com as coisas que estava a sentir sobre alguém cuja segurança não era da sua responsabilidade oficial e que nunca tinha pedido a sua atenção e que ia sair em um número de semanas que ele tinha estado a contar sem reconhecer totalmente que estava a contar. Disse-o naquela voz calma e clara, sem drama, sem ornamento. A forma como ele dizia tudo, como se cada palavra tivesse sido avaliada antes de ser usada. Ouvi tudo isso.
Depois disse, da cama, com todos os tubos e monitores ainda presos e a luz de novembro a ficar dourada e fina através da janela, que eu também tinha estado a contar semanas e que não tinha certeza se queria parar. O silêncio que se seguiu não estava vazio. Era o tipo de silêncio que está cheio da coisa que acabou de ser entendida por duas pessoas simultaneamente e ainda não foi traduzida para o que acontece a seguir. Ele estendeu a mão e colocou-a sobre a minha, no corrimão da cama. A sua mão estava quente e o contato era cuidadoso e deliberado e dizia coisas para as quais ele não tinha vocabulário ainda e eu também não. Mas não precisávamos de vocabulário para isso agora. Agora a mão era suficiente. Ficamos assim até a minha mãe voltar com comida e parar na porta e olhar para o homem sentado na sua cadeira, com a mão sobre a da sua filha, e dizer sem perder o ritmo que havia sopa suficiente se ele quisesse ficar. Ele ficou. Sentou-se no pé da minha cama, enquanto a minha mãe lhe fazia exatamente as perguntas que eu esperava que ela fizesse, e nenhuma das que eu tinha medo que ela fizesse. E ele respondeu a todas elas com uma franqueza que parecia quase imediatamente ganhar a sua aprovação. A minha mãe sempre teve um instinto preciso sobre as pessoas, e ela usou-o eficientemente. Quando a sopa acabou, ela tinha estabelecido que ele era sério e que era alguém que tinha experimentado perda genuína e que ele pensava cuidadosamente antes de falar, tudo o que ela valorizava acima da maioria das outras coisas. Depois de ela sair novamente para a noite, disse-me a saída, apertando a minha mão, que ele tinha olhos gentis. Disse-o como se fosse a coisa mais importante. Pensei nisso por um longo tempo depois de ela ter ido embora e ele ter ficado, e o internamento ter ficado silencioso à nossa volta e a escuridão de novembro ter chegado completamente lá fora. Olhos gentis. Não o que mais ninguém tinha dito, não o que as histórias diziam, não o que a reputação dizia, mas ela era a minha mãe. Ela estava geralmente certa. A recuperação não é linear e não é silenciosa, e não é o arco narrativo limpo que a palavra sugere. São 4 passos para frente e um tropeção para trás e 3 dias de sentir quase normal seguidos por um dia de sentir como se o seu corpo fosse de um estranho. É frustrante de uma forma específica e moedora, que é diferente da dor dramática do evento inicial, porque a dor inicial pelo menos tem a dignidade de escala. A recuperação é apenas pequena e implacável, e requer paciência consigo mesmo que você não tenha necessariamente desenvolvido. Eu tinha pouca paciência comigo mesma. Esta não era uma informação nova, mas tornou-se recém-relevante. O que era novo era Kyle. Ele vinha todos os dias, não para visitas longas e não com nenhum anúncio, mas com uma consistência que eu achava tanto estudiosa quanto alarmante, porque eu estava a tornar-me dependente disso de uma forma que eu não tinha experiência prévia de dependência de algo externo. Ele trazia coisas às vezes, não flores, o que eu apreciava, porque flores em quartos de hospital sempre me pareceram um reconhecimento de impotência em vez de conforto. Ele trazia coisas práticas, um livro que ele achava que eu poderia achar interessante, o que eu achei mais do que lhe admiti imediatamente. Um chá específico que o herbalista da Alcateia tinha recomendado para a cura interna, que sabia a floresta, e que eu bebia todas as manhãs quando chegava, porque funcionava e também porque vinha dele. Ele trazia-se a si mesmo. Essa era a coisa principal. Ele sentava-se na cadeira, que era agora definitivamente a sua cadeira para a duração da visita, e ele falava. O que eu tinha chegado a entender não era algo que ele fizesse facilmente ou com todos. E eu ouvia e depois respondia, e tínhamos o tipo de conversa que só acontece entre pessoas que estão a prestar atenção genuína umas às outras. O tipo onde você se encontra a dizer coisas que não sabia que pensava até que elas estivessem fora da sua boca. Contei-lhe sobre o meu pai ter saído, não como uma ferida, mas como um facto que tinha moldado as coisas da forma como todos os factos precoces o fazem. Ele ouviu sem as respostas compensatórias que a maioria das pessoas oferece, os reasseguramentos e as reflexões e os comentários sobre o seu valor que se destinam a preencher o espaço, mas na maioria das vezes apenas demonstram que a pessoa está desconfortável com o silêncio. Ele sentou-se com o que eu tinha dito,
E depois perguntou, depois de um momento, o que isso me tinha ensinado. Eu disse que me tinha ensinado a precisar menos ou a querer precisar menos, o que não era exatamente a mesma coisa. Ele disse que pensava que entendia isso. Eu disse que pensava que provavelmente entendia. Ele contou-me alguns dias depois sobre os anos após a morte dos seus pais. Não na íntegra. Havia ainda áreas da sua geografia interior que não tinham sido mapeadas, não eram acessíveis, e eu não estava a forçar nenhuma delas, mas o suficiente. Ele contou-me como tinha sido manter a aliança unida, enquanto também mantinha o seu próprio luto unido, como as duas tarefas competiam pelos mesmos recursos internos, e como ele resolveu a competição pondo o luto de lado sob o entendimento de que voltaria a ele. Uma promessa que ele nunca tinha realmente cumprido. Ele disse que o acúmulo dessas promessas não cumpridas era talvez o que as pessoas interpretavam como insensibilidade, que o que parecia uma falta de sentimento do lado de fora era por vezes apenas sentimento que não tinha para onde ir e calcificou-se na sua contenção. Eu disse que não achava que ele fosse sem coração. Tinha pensado isso uma vez, brevemente, no abstrato, antes de o conhecer. Já não pensava assim. Ele olhou para mim com aqueles olhos cinzentos na luz da tarde da sala do hospital e disse muito baixinho que importava para ele que eu não pensasse assim, que importava mais do que ele esperava que algo importasse em muito tempo. Recebi alta numa quinta-feira, 11 dias após o acidente. A minha mãe estava à espera com o carro e uma determinação em mimar-me que eu aceitei sem a minha habitual evasão, porque tinha passado por suficiente recentemente para entender que ser cuidada por alguém que te ama não é o mesmo que ser um fardo. Esta foi uma recalibração pequena, mas significativa. Kyle não estava no hospital quando saí. Ele tinha me dito no dia anterior que havia um assunto do conselho que não podia mais ser adiado e que ele precisaria de estar no território do norte por vários dias. Ele tinha dito isso diretamente e sem pedido de desculpas excessivo, o que apreciei. Ele também tinha dito com aquela suavidade fracionada que agora entendia ser significativa vindo dele, que gostaria de me ver quando eu estivesse estabelecida novamente, se eu estivesse disposta. Eu disse que estava disposta. A viagem de volta para Millhaven durou 40 minutos, com a minha mãe a fazer perguntas cuidadosas e a contar-me coisas sobre o jardim que precisavam de ser feitas e a falar sobre o inverno que chegava da forma como as pessoas falam sobre o tempo quando também estão a falar sobre todo o resto. Observei o território de fronteira passar pela janela, a paisagem familiar que nunca me pareceu lar como adulta e que agora fazia algo complicado na região do meu peito. Sarah veio cá naquela noite. Sentámo-nos na pequena sala da minha mãe com o aquecimento ligado demasiado alto, como a minha mãe sempre o tem, e não falamos sobre nada sério. Vimos algo inconsequente e bebemos chá. E a presença de Sarah era a coisa quente e estável que sempre tinha sido. A amizade que começou quando tínhamos 7 anos e que sobreviveu a todas as versões de mim desde então. A certa altura, ela disse sem olhar para o ecrã que achava que eu deveria parar de planear sair. Eu disse que tinha uma posição de investigação. Ela disse que posições podiam ser renegociadas e que ela não estava a falar da posição. Eu não respondi. A televisão disse algo relevante para o enredo que ambas ignoramos. Então eu disse que tinha medo de o quanto não queria ir. Sarah disse que isso era um bom sinal. Eu disse que não parecia um bom sinal. Parecia perder o controle de algo que eu tinha cuidadosamente mantido o controle por muito tempo. Ela disse que a maioria das coisas boas pareciam assim inicialmente. Ela disse que na sua experiência, as coisas que seguramos mais apertado são geralmente as que valem mais a pena largar. Pensei nisso no silêncio da noite no quarto em que tinha crescido, ouvindo o território de fronteira instalar-se no seu particular registro noturno. Pensei em olhos cinzentos e mesas de cozinha, e uma mão a passar outra num corrimão de cama e 40 minutos, num corredor de hospital às 3h da manhã, sem motivo oficial. Pensei no que significaria parar de sair. Ele regressou do território do norte num sábado.
Eu soube porque senti a mudança no ar que eu estava aparentemente agora sintonizada independentemente da distância física envolvida, o que era um desenvolvimento que eu ainda estava a integrar. A manhã parecia diferente, mais pesada, mais presente, como se algo que tinha estado suspenso tivesse regressado às suas coordenadas corretas. Ele veio à casa da minha mãe naquela tarde, não com anúncio e não com nada nas mãos, apenas ele próprio. O que, entretanto, se tinha tornado a coisa que eu associava mais confiavelmente com a qualidade particular de alívio que a sua presença produzia. A minha mãe deixou-o entrar com a facilidade de alguém que o tinha reclassificado de convidado notável para a presença esperada, que era o seu maior endosso, e ela deu-o sem cerimônia da forma como deu todas as suas melhores coisas. Fomos para o jardim porque a tarde estava fria, mas brilhante, e eu precisava de estar lá fora depois de 11 dias de espaços interiores. Ele caminhou ao meu lado com a paciência sem pressa que lhe era nativa, e demos 2 voltas pelo jardim sem dizer nada significativo, apenas movendo-nos na mesma direção ao mesmo passo. E descobri que isso era suficiente, que a sua presença no mesmo espaço não necessitava de decoração verbal para ser sentida plenamente. Então ele parou no velho banco de pedra no fundo do jardim e sentou-se. E sentei-me ao lado dele, e ele disse que queria falar sobre algo. Eu disse que estava a ouvir. Ele disse que tinha estado a pensar no território do norte sobre as coisas que tinham ficado por resolver pela sua dificuldade geral em dizer as coisas diretamente quando mais importavam para ele. Que ele tinha passado a maior parte da viagem para norte numa conversa interna sobre especificidade e intenção e o que significaria dizer claramente o que até agora só tinha sido dito por implicação. Eu esperei. Ele disse que não queria que eu deixasse Millhaven, não na maneira provisória de alguém a expressar uma preferência, na maneira substantiva de alguém que tinha considerado o que significaria se eu o fizesse e tinha achado a consideração inaceitável. Ele disse que estava ciente de que eu tinha uma vida noutro lugar e uma posição e planos que me precediam há anos. Ele disse que não me estava a pedir para abandonar essas coisas. Ele estava a pedir-me para considerar se elas podiam ser reconfiguradas, se a vida que eu tinha construído a uma distância cuidadosa de tudo o que exigia que eu estivesse totalmente presente era a vida que eu realmente queria, ou a vida que eu tinha construído, porque querer o outro tipo parecia demasiado risco. Ele disse-o sem drama e sem súplica. Ele disse-o da maneira como dizia tudo, precisamente, e com o peso de algo que tinha sido completamente pensado. Sentei-me no banco de pedra fria no jardim de inverno da minha mãe e pensei na história da minha vida, da forma como a tinha vindo a viver. A posição de investigação e o apartamento cuidadoso e os planos feitos a uma distância limpa de qualquer coisa demasiado quente ou demasiado próxima. O hábito de sair antes de poder ser deixada. A versão menor de mim mesma que eu mantinha, porque menor era mais seguro, e mais seguro era a única coisa que eu sabia querer por muito tempo. Eu disse que tinha medo. Ele disse que sabia. Ele disse que, pelo que valia, ele também. Que ele não tinha querido estar na posição de querer algo tão completamente como queria isto, porque querer completamente sempre lhe custara. Que todas as perdas significativas na sua vida tinham sido precedidas exatamente por este tipo de querer completo e o seu corpo tinha aprendido a correlação mesmo quando a sua mente tentava sobrepor-se. Eu disse que isso parecia uma maneira muito solitária de viver. Ele disse que tinha sido. Sentámo-nos no jardim silencioso por um tempo com tudo isso entre nós, espalhado no ar frio como um mapa de 2 pessoas que tinham estado a navegar pela mesma lógica e a chegar ao mesmo destino isolado por rotas diferentes. Então eu disse, porque eu tinha decidido ser alguém que dizia as coisas diretamente, que eu não queria sair também, que eu tinha estado a gerir este facto por várias semanas, reclassificando-o como impraticável. Que a impraticabilidade permanecia real, mas que parecia pela primeira vez na minha vida um problema que valia a pena resolver em vez de uma razão para me ir embora. Ele olhou para mim com aqueles olhos de água cinzenta e algo neles mudou da maneira de a luz de inverno a quebrar através da cobertura de nuvens.
Não dramático, não súbito, apenas presente, onde não tinha estado antes. Ele estendeu a mão e pegou na minha. Dedos frios contra dedos frios. E o jardim à nossa volta despojado até aos ossos de inverno. E ele disse que pensava que problemas que valiam a pena resolver eram os únicos que valiam a pena ter. Eu disse que ia precisar de voltar por um período para gerir a transição, que eu não ia simplesmente desaparecer da minha vida existente sem prestar contas às pessoas e compromissos nela. Ele disse, claro, eu disse que ia precisar de saber que isto era real, que eu tinha um longo histórico de confundir atenção temporária com intenção duradoura e que eu precisava que ele entendesse que se isto era algo, tinha de ser realmente algo. Ele olhou para mim firmemente e disse que tinha estado num corredor de hospital às 3h da manhã, sem motivo que aparecesse em qualquer registro oficial. Que ele tinha contado semanas, sem reconhecer que estava a contar. Que ele tinha comprado maçãs de que não precisava e enviado tincturas de camomila através do escritório de fronteira e caminhado ao seu lado na rua e sentado fora do jardim da sua mãe na forma de um lobo, porque a proximidade era a única forma de honestidade que ele sabia oferecer sem arriscar a devastação específica de ter sido recusada. Ele disse que achava que isso constituía realmente algo. Eu ri baixinho e honestamente, da maneira como raramente ria. Da maneira que significava que algo real tinha chegado à parte de onde vem a risada genuína. Ele olhou para mim surpreendido com isso, não desagradavelmente. Da maneira como alguém olha quando fez algo de que não sabia que era capaz e acha a descoberta melhor do que o esperado. Eu disse que pensava que isso também constituía realmente algo. A luz da tarde estava a ficar dourada e fina sobre o jardim de inverno. A sua mão estava quente à volta da minha agora, ambos a gerar calor suficiente entre as palmas das mãos para afastar o frio. Em algum lugar dentro da casa, a minha mãe estava a fazer algo que envolvia o som específico de ela ser deliberadamente discreta, que era a sua versão de nos dar privacidade. Não foi um momento perfeito. Éramos duas pessoas com históricos significativos de dor, sentadas num banco frio, a ter uma conversa que continha mais perguntas não resolvidas do que respondidas. Foi confuso e real, e exigiu mais coragem do que qualquer um de nós pensava inicialmente que possuía. Foi o melhor momento que experimentei em mais tempo do que conseguia medir com precisão. As semanas que se seguiram não foram simples. Quero ser clara sobre isso porque a história até este ponto pode ler-se como se a parte difícil tivesse acabado no banco do jardim e eu sempre desconfiei de histórias que posicionam a declaração como a resolução. A declaração, na minha experiência, é o início do trabalho real. É o momento em que se inscreve em tudo o que vem a seguir, que é às vezes maravilhoso e às vezes difícil, e é quase sempre o que você imaginou na clareza emocional limpa da assinatura. Voltei para a cidade por 3 semanas. Gerenciei a transição com a posição de investigação, que foi tratada com mais compreensão do que eu temia e menos facilidade do que eu esperava. Encontrei alguém para subar o apartamento. Liguei para as pessoas que precisavam de ser chamadas. Tive as conversas que precisavam de ser tidas com colegas e com a versão de mim mesma que eu tinha sido nos últimos anos, o que exigiu um tipo de negociação interna que não é facilmente descrita, mas que qualquer pessoa que já tenha redirecionado substancialmente a sua vida reconhecerá. Sarah veio no último fim de semana. Empacotamos o apartamento juntas, o que é uma tarefa íntima, da maneira que o trabalho físico partilhado muitas vezes inesperadamente é. E ela foi magnificamente prática e apenas sentimental na última meia hora, quando as caixas estavam empilhadas e os quartos estavam vazios, e a qualidade específica de eco de um espaço esvaziado se fez sentir. Ela disse que estava orgulhosa de mim. Eu disse que estava aterrorizada. Ela disse que esses não eram mutuamente exclusivos. Voltei para Millhaven num domingo de manhã no início de dezembro, com tudo o que importava no meu carro e a clareza particular que vem de ter queimado uma ponte em que eu tinha estado por anos, e descoberto que o chão do outro lado era sólido. Kel estava em casa da minha mãe quando cheguei. Ajudou a trazer caixas sem fazer disso uma cerimônia.
A minha mãe fez almoço. Nós três sentámo-nos à mesa da cozinha e eu tive a experiência específica de duas áreas previamente separadas da minha vida a ocupar o mesmo espaço, o que parecia estranho e depois quase imediatamente pareceu certo, da maneira como as coisas corretas muitas vezes se anunciam. Ele estava diferente comigo agora, não irreconhecível, não alguma transformação em suavidade que ele não possuísse anteriormente, porque não era isso que tinha acontecido. Ele ainda era o mesmo homem, ainda preciso, ainda medido, ainda a carregar a enorme responsabilidade do que governava com a seriedade focada que exigia. Mas havia algo menos defendido na forma como ele era comigo especificamente, como se eu tivesse sido concedida acesso a uma frequência que estava sempre a transmitir, e que ele simplesmente tinha parado de bloquear na minha presença. Ele contou-me coisas, não tudo e não de uma vez, porque ele não era construído para tudo de uma vez, e nem eu, mas incrementalmente e com crescente vontade de sentar com a vulnerabilidade de as ter dito, sobre os anos após os seus pais, sobre as decisões que tinha tomado nesse período que ele ainda questionava, sobre a solidão da autoridade que ele tinha aceite como simplesmente o preço do que ele era e do que era responsável. Ele contou-me estas coisas no escuro e no silêncio, e às vezes no meio de uma conversa inteiramente não relacionada, que era como ele parecia achar mais fácil. Da maneira como algumas pessoas podem olhar para você melhor de lado do que de frente. Eu também lhe contei coisas sobre o meu pai, sobre o padrão de saída que eu tinha construído na minha vida e a forma como o tinha justificado para mim como independência quando era realmente apenas a tristeza particular de alguém que foi deixado tantas vezes que decide ir primeiro. Sobre a versão de mim mesma que eu tinha mantido a uma distância cuidadosa dos meus próprios desejos, e o quão exaustivo tinha sido o gasto de energia de querer coisas, e depois imediatamente gerir o querer para um nível manejável. Ele ouviu, como sempre ouvia, com total atenção e sem a necessidade de consertar ou responder ou refletir algo de volta. Ele simplesmente recebeu o que eu disse e segurou e deixou que importasse. Isso parece simples. Foi a coisa mais significativa que alguém já tinha feito por mim. Houve períodos difíceis. Não vou encobri-los porque eles existiram e foram reais, e fingir que não foram honraria a textura real da coisa que estávamos a construir. Houve momentos em que a sua inclinação natural para a autossuficiência o fechou para mim de maneiras que pareciam retirada. Houve momentos em que a minha habitual preparação para o abandono me levou a interpretar ausências comuns como significativas, de maneiras que eram injustas para ele. Éramos duas pessoas que tinham sido independentemente feridas de maneiras compatíveis, o que não é o mesmo que ser curado. E os lugares onde as nossas feridas se entrecetaram por vezes, criaram fricção para a qual nenhum de nós tinha imediatamente a linguagem. Desenvolvemos a linguagem lentamente e por vezes imperfeitamente. Tivemos discussões que eram realmente sobre o que pareciam ser, o que em si era uma novidade para ambos. Tendo operado anteriormente em ambientes onde nada era diretamente sobre o que parecia ser, pedimos desculpa quando os pedidos de desculpa eram justificados, o que exigiu de ambos uma vontade de estar errado que não vinha naturalmente, e era, portanto, quando chegava, mais significativa do que a facilidade teria sido. Ele mostrou-me o território, não de uma forma oficial, não como um passeio ou uma demonstração, mas peça por peça ao longo das semanas do início do inverno. Da forma como se mostra algo que se ama a alguém quando se confia que ela entenderá o que lhe está a ser mostrado. Fomos para as bacias hidrográficas que eu tinha estado a estudar à distância por 3 anos, e ele caminhou ao meu lado enquanto eu recolhia amostras e fazia perguntas que eram melhores do que a maioria das perguntas dos meus alunos de pós-graduação. Eu mostrei-lhe os dados que eu tinha estado a acumular, e ele ligou-os a coisas que ele sabia sobre a Terra por ter governado a sua vida adulta. E houve um momento em que ele apontou para algo nos meus mapas que se cruzava com algo nos seus registros de uma forma que nenhum de nós tinha pensado em procurar.
E ambos paramos e olhámo-lo, e depois um para o outro com a expressão específica de pessoas que acabaram de descobrir que o seu conhecimento separado é mais útil combinado do que era separado. Esse foi o momento em que entendi completamente o que éramos. Não uma narrativa romântica com um único ponto culminante, algo mais prático e mais real. Duas pessoas cujas versões particulares de inteligência e experiência e dano eram genuinamente complementares, que nos tornávamos mais inteligentes e mais corajosos e mais dispostos a ser conhecidos, que nos tínhamos encontrado por acidente e nos tínhamos escolhido com deliberada crescente desde então. Na noite do solstício de inverno, a noite mais longa do ano, estávamos na casa central, que era também a sua casa, e começava a aparecer incrementalmente e sem drama, também minha. A alcateia tinha se reunido para a observância do solstício, que era uma tradição mais antiga do que qualquer um dos seus participantes atuais, e mais bonita do que eu esperava. O brilho das chamas, o calor do ritual e aquela afeição genuína entre pessoas que se sentem de verdade ligadas umas às outras. Eu estava à margem, observando, quando João veio sentar-se ao meu lado. Ficamos em silêncio por um tempo, até que ele, baixinho, disse: "Ainda bem que paraste o carro aquela noite na estrada." "Eu também fiquei contente", respondi. "Não foi só isso", continuou ele. "Fiquei contente por ter sido tu a parar. Eu estava naquela estrada, no escuro, por motivos que te explicarei um dia, motivos que não tinham nada a ver contigo. E de todas as pessoas que podiam ter aparecido, fiquei contente por ter sido alguém teimosa o suficiente para sair do carro, prática o suficiente para saber o que fazer depois, honesta o suficiente para me dizer quando eu estava a errar, bondosa o suficiente para me fazer chá sem que eu pedisse, e corajosa o suficiente para ficar quando tudo o que tinhas construído até então te apontava para a saída." Olhei para o fogo por um momento. Depois disse: "Eu também fiquei contente por teres sido um tipo específico de terrível. Um que não consegui simplesmente rotular como terrível e ir embora." Ele riu, aquela risada completa, genuína, que o fazia parecer alguém que ria assim desde sempre, e não alguém que a tinha redescoberto recentemente. Era o meu som preferido em toda esta região, talvez no mundo inteiro. Ficamos ali até as chamas se reduzirem a brasa, o frio se instalar de vez e a noite mais longa nos envolver por completo. Ele não largou a minha mão um segundo. Toda a gente me tinha avisado que ele era um insensível. Estavam errados. Ele não era um insensível. Era alguém que tinha sido obrigado a ter muito cuidado com o seu coração por um longo tempo. Há uma diferença. E essa diferença é tudo. A maior parte das histórias tem um epílogo, aquela parte calma depois de a ação principal ter terminado. Quando o mundo volta a sentar na sua nova configuração, e tu estás a aprender como é o normal nesta versão rearranjada da tua vida. O nosso epílogo foi o inverno a dar lugar à primavera. Um processo lento e nada linear aqui nestas terras do norte, onde fevereiro ainda pode carregar todo o peso de dezembro, e março chega de lado, em vez de avançar direito. Eu cresci com as estações de fronteira, e tinha me esquecido de quão completas elas eram, de quão comprometido o inverno estava em ser inverno antes de concordar em tornar-se outra coisa. Acomodei-me num ritmo. O projeto de pesquisa continuava agora com a colaboração genuína de alguém que conhecia esta terra da forma experiencial que anos de governação geram. Os dados que estávamos a recolher eram melhores do que qualquer coisa que eu pudesse ter construído sozinha. A minha mãe veio passar 2 semanas em fevereiro e apaixonou-se pela biblioteca da casa principal. Teve 3 conversas separadas com o Manuel, o segundo do Pax, que se revelou partilhar com ela a paixão por um tipo específico de narrativa histórica que eu desconhecia existir. Saiu de cá falando de uma visita de regresso, não como uma frase educada, mas como uma intenção clara. A Sofia visitou em março. Chegou com vinho e uma avaliação eficiente da casa principal, que abrangeu desde a integridade estrutural, a coerência estética e a dinâmica social geral do grupo, em cerca de 45 minutos. Declarou que estava consideravelmente melhor do que ela temia, o que, vindo da Sofia, era um elogio e tanto.
Encontrou-me na cozinha, na sua segunda manhã, a preparar o chá que se tinha tornado, entretanto, o chá de rotina. A mistura de ervas, que começou como uma entrega no hospital e se tornara tão comum como o café. Ela observou-me por um momento e depois disse, com aquele tom que usa quando espera um tempo para dizer algo: "Pareces diferente." Perguntei como. Ela respondeu que não tinha certeza de conseguir nomear exatamente. Disse que eu parecia alguém que tinha deixado de estar em guarda. Que havia uma qualidade que ela associava a mim desde que se lembrava. Uma certa tensão contida na forma como eu ocupava os espaços, como se uma parte de mim estivesse sempre preparada para ter de sair apressadamente. E essa qualidade tinha desaparecido. Ou não desapareceu, corrigiu ela, a Sofia é sempre precisa, mas estava significativamente diminuída, como um músculo que foi lentamente ensinado a relaxar. Pensei nisso o resto da manhã. Sobre o que significava ser vista tão claramente por alguém que me conhecia desde a maior parte da minha vida. Sobre o facto de a mudança que ela descrevia ter acontecido não por esforço ou intenção, mas simplesmente pela acumulação de evidências. Evidências de que o chão me sustentaria, de que a presença não significava automaticamente a ausência subsequente, de que querer algo plenamente não era o mesmo que convidar a sua perda. Ele estava no escritório, naquela manhã, a lidar com a correspondência do conselho que chegava em quantidades que eu achava impressionantes e ligeiramente exaustivas de observar. Levei-lhe chá, algo que eu fazia agora sem cerimônia. Ele levantou o olhar quando entrei, com aquela expressão que lhe era peculiar quando me via. Aquela que ainda mexia em algo complicado na minha arquitetura interna sempre que aparecia. Sentei-me na cadeira em frente à sua secretária e contei-lhe o que a Sofia tinha dito. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Ela é observadora. Acho que lhe podes levar algum crédito por isso", disse eu. "Acho que podemos levar os dois", respondeu ele. "Não foi uma conquista unilateral. Essa é uma forma muito ponderada de colocar as coisas", comentei. "Eu sou uma pessoa ponderada", disse ele. "Reparei", respondi. Ele olhou para mim com aqueles olhos cinzentos que eram a minha coisa complicada preferida, e disse: "Tenho algo para te contar." Disse-o com aquela seriedade particular dele, que indicava que era algo que ele andava a preparar, e não algo que lhe tinha ocorrido no momento. "O Conselho tem estado a debater a estrutura de governação a longo prazo da Aliança", começou. "Há elementos desta conversa que me cabem moldar, e outros que já estão definidos pelos protocolos que me antecederam. Um dos elementos que tenho a capacidade de moldar é a questão de quem se posiciona formalmente ao meu lado na estrutura de governação. É uma questão significativa, por razões que vão além do pessoal, mas o pessoal é a origem da consideração, e quero ser claro quanto a isso." Ele fez uma pausa. "Não te estou a pedir uma resposta hoje, nem sequer este mês. Sei que o que descrevo acarreta um peso que exigirá reflexão, que há implicações a considerar cuidadosamente, e não quero criar qualquer pressão em torno de uma decisão desta magnitude. Quero que saibas que a questão está em aberto, que a minha preferência é clara e específica, mas que não é uma exigência nem uma reivindicação. É uma preferência que nomeio diretamente porque decidi que dizer as coisas importantes diretamente é algo a que me comprometo, independentemente de quão estranho possa parecer para a minha formação original." Finalmente, disse: "Estou a perguntar não porque seja protocolo, mas porque estar contigo estes meses fez-me entender que aquilo que antes considerava uma vida aceitável era consideravelmente menos do que o que é possível. E não quero continuar a ser a pessoa que sabe disto e não faz nada a respeito." Sentei-me na cadeira em frente à sua secretária, sob a luz da manhã de início de primavera, com tudo aquilo a pousar no espaço à minha volta, a preenchê-lo como o calor enche uma sala que esteve fria por demasiado tempo. E pensei numa mulher que tinha passado a sua vida adulta a construir saídas cuidadosas, que tinha voltado à sua cidade natal com uma bolsa de estudos, com a intenção de ficar 2 semanas. E, em vez disso, por uma série de acidentes que, em retrospectiva, pareciam uma direção em que ela se movia desde sempre,
Acabou aqui, nesta casa, nesta secretária, com este homem, os seus olhos aquosos e cinzentos, a sua voz ponderada, e a sua extraordinária e específica dificuldade com a suavidade, que ele dia após dia escolhia ignorar. Pensei na noite em que mal consegui chegar. Na noite que, mesmo com o seu nevoeiro e o seu medo, me deu a informação mais clara e importante que alguma vez recebi sobre outra pessoa. Pensei no que significava que o homem de quem todos me tinham avisado que era insensível tivesse chorado na sala ao lado da minha cama. Eu disse sim. Não com condições, não com uma lista de coisas que ainda precisariam de ser resolvidas, embora essas coisas existissem e precisassem de ser resolvidas. Apenas sim, simples e completamente. A palavra mais pequena para a coisa maior. Ele olhou para mim, do outro lado da secretária, e fez aquilo que quase nunca fazia. Deixou o que sentia vir superfície sem qualquer filtro, sem a distância que o seu tipo de formação exigia. E o que estava ali era tudo. O alívio, o desejo e aquela qualidade específica de uma pessoa que tem carregado algo sozinha por muito tempo e que finalmente, de forma deliberada, o deixou cair. Levantou-se de trás da secretária, contornou-a e veio ter comigo. Pôs a mão na minha bochecha, como sempre fazia quando as palavras se tornavam insuficientes. E eu encostei-me a ela, como sempre fazia, porque o seu calor era a coisa mais fiável que alguma vez tinha encontrado. E eu tinha parado de fingir que não precisava dele. Lá fora, as terras do norte faziam a sua lenta e ambivalente negociação com a primavera. O rio que corria ao longo da fronteira leste da propriedade trazia o degelo das terras altas, e as árvores ainda estavam despidas. Mas havia algo diferente na qualidade da luz. Algo que ainda não era do calor, mas era a promessa dele a chegar cedo como um lembrete do que estava a vir. Passei a maior parte da minha vida a ser muito boa a ir embora. Descobri, afinal, que era ainda melhor a ficar.